Você já passou por um daqueles momentos em que o chão literalmente some debaixo dos seus pés? Não estou falando de tropeçar ou cair. Estou falando daqueles segundos em que toda a sua realidade se despedaça e você precisa reconstruir tudo o que acreditava sobre sua própria vida. Pois é, deixa eu te contar sobre o meu. Me chamo Conceição, tenho 68 anos e sempre acreditei que algumas coisas na vida eram absolutas. O sol nasce no leste, a água ferve a 100 graus e mães amam seus filhos incondicionalmente, sendo esse amor sempre correspondido de alguma forma. Pelo menos era nisso que eu acreditava até uma terça-feira de outubro, às 22h47 da noite. Eu estava no meu apartamento, naquele sofá bege que comprei há 15 anos e que já tinha visto tantas lágrimas e sorrisos. A televisão passava o Jornal Nacional e eu prestava atenção pela metade. Sabe como é, aquele barulho de fundo que faz companhia quando você mora sozinha? O William Bonner falava sobre política, eu acho. Mas minha mente estava naquele lugar morno da noite, quando a gente já está cansada, mas ainda não tem sono. Foi então que o celular apitou. Uma mensagem de áudio da Cristiane. Cristiane é minha filha, minha única filha. E durante 42 anos, ela foi o centro da minha existência. Desde que meu marido partiu em um acidente de trabalho, ela tinha apenas 8 anos. Dediquei cada respiro, cada centavo, cada sonho para ela. Trabalhei como professora de manhã e costureira à noite, porque uma aposentadoria de professora não dá para criar uma filha sozinha com dignidade. Vendi minha casa quando ela se casou para ajudar com a entrada do apartamento dela. Paguei faculdade particular, intercâmbio para os Estados Unidos, um casamento que custou mais que 2 carros populares. Tudo por amor, tudo porque era minha filha. Quando ouvi o apito do WhatsApp naquela noite, sorri. Cristiane sempre mandava mensagens de áudio longos. Ela dizia que era mais rápido que digitar. Provavelmente, era sobre os planos do fim de semana com Rafael e Ana Clara, meus netos de 6 e 4 anos. Talvez ela quisesse que eu buscasse as crianças na escola na sexta, ou perguntasse se eu podia ficar com eles no sábado à noite para ela e Eduardo saírem. Eu sempre dizia sim, sempre. Peguei o celular sem pressa, ajustei os óculos e toquei no áudio. 3 minutos e 17 segundos. Era longo até para os padrões da Cristiane. Coloquei o volume um pouco mais alto e relaxei no sofá, esperando ouvir sobre a semana das crianças ou algum problema no trabalho dela. A voz da minha filha preencheu o silêncio do apartamento. Clara, próxima, como se ela estivesse ali do meu lado. Mas havia algo diferente no tom. Uma irritação que eu não estava acostumada a ouvir direcionada a mim. Amor, não aguento mais fingir que gosto da companhia da minha mãe. Meu coração deu uma pausa. Literal. Por um segundo, achei que tinha escutado errado. Ela estava falando comigo? Não. Ela disse, amor. Estava falando com Eduardo, com o marido. Mas por quê? Ela é sufocante, grudenta. E aquela mania de querer opinar sobre como criamos as crianças me deixa louca. Cada palavra era como uma agulha. Sufocante. Grudenta. Eu, que sempre tentei ajudar, sempre tentei estar presente. Hoje, ela ligou 3 vezes só para saber se a Ana Clara estava comendo bem. 3 vezes. E ainda teve a cara de pau de sugerir que a gente mudasse de escola, como se ela soubesse o que é melhor para os nossos filhos. 3 vezes. Sim, eu tinha ligado 3 vezes. Ana Clara estava com uma gripe forte, e eu me preocupei quando Cristiane disse que ela não estava comendo direito. Liguei de manhã para saber como tinha sido a noite. Liguei na hora do almoço para perguntar se ela tinha aceito a sopinha. Liguei à tarde para saber se a febre tinha baixado. Era isso, ser grudenta? E a escola? Eu só tinha sugerido porque uma amiga da igreja comentou sobre uma escola nova que tinha métodos mais modernos para crianças com dificuldades de concentração. Rafael sempre foi um menino inteligente, mas a professora tinha comentado que ele se dispersava muito. Eu pensei que estava ajudando. Sinceramente, Eduardo, às vezes eu finjo que não estou em casa quando ela vem visitar. Essa doeu. Doeu de um jeito que eu não sabia que existia. Quantas vezes eu tinha tocado a campainha e ninguém atendia? Quantas vezes eu tinha pensado que eles estavam dormindo, ou no banho, ou ocupados? Na verdade, ela estava lá dentro, se escondendo de mim, da própria mãe.
Sei que sou uma filha horrível, mas ela me cansa. Me cansa. Eu canso minha filha. Eu que sempre tentei ser a mãe que eu gostaria de ter tido. Eu que abri mão de refazer minha vida amorosa porque achava que ela precisava de toda a minha atenção. Eu que ainda aos 68 anos acordo às 6 da manhã toda sexta-feira para fazer aqueles pãezinhos de açúcar que o Rafael adora, mesmo com a artrite nas mãos reclamando. E o pior é que ela sempre quer ajudar financeiramente, como se a gente fosse incapaz de se virar sozinhos. É constrangedor. Constrangedor. A palavra ecoou no apartamento vazio. Toda quinta-feira, religiosamente, eu transferia R$ 500 para a conta da Cristiane. Não era muito. Minha aposentadoria de professora não permite muito. Mas eu sempre dizia que era para ajudar com as despesas das crianças. Escola particular, roupas, brinquedos, passeios. Eu sabia que Eduardo ganhava bem, mas criança dá trabalho e despesa. Eu só queria ajudar. Eu aceito porque, convenhamos, o dinheiro sempre ajuda, mas fico com um peso na consciência. Aceita por conveniência. Não por amor, não por gratidão, por conveniência. Ela se sacrificou a vida toda por mim, e eu só queria um pouco de espaço para respirar. Espaço para respirar. Como se eu fosse um sufocamento. Como se minha presença tirasse o oxigênio do ambiente. Às vezes penso como seria mais fácil se ela morasse mais longe, ou se ela tivesse a própria vida dela, sabe? Mais fácil se eu morasse longe, ou se eu tivesse minha própria vida. Como se eu não tivesse. Como se minha vida não fosse justamente eles, ela, Eduardo, Rafael, Ana Clara. Como se eu tivesse escolhido não ter uma vida própria. Mas será que tinha sido uma escolha? Mas não tenho coragem de falar isso na cara dela. E aí estava. A covardia. A falta de coragem para ter uma conversa honesta comigo. Preferir me manter na ilusão, aceitar minha ajuda, minha presença, meu amor, enquanto por dentro desejava que eu sumisse. O áudio terminou. O silêncio voltou ao apartamento, mas era um silêncio diferente. Pesado. Denso. Como se o ar tivesse engrossado e eu precisasse fazer um esforço consciente para respirar. Fiquei ali, segurando o celular, olhando para a tela que já tinha escurecido. Minha mão tremia. Quando tinha começado a tremer, senti uma pressão no peito, como se alguém tivesse colocado um peso de 20 quilos ali. 42 anos. 42 anos de dedicação absoluta. De trabalhar dobrado para dar a ela tudo que eu nunca tive. De abrir mão dos meus sonhos para realizar os dela. De economizar cada centavo para que ela pudesse estudar numa faculdade boa. De vender a casa onde eu tinha construído todas as minhas memórias para que ela pudesse ter a casa própria. 42 anos para descobrir que eu era vista como um fardo. Levantei do sofá com as pernas bambas e fui até a cozinha. Precisava de água. Precisava de ar. Precisava de alguma coisa que me trouxesse de volta à realidade, porque aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser verdade. Mas era. A voz era dela. As palavras eram dela. A irritação, o cansaço, o constrangimento. Tudo era real. Sentei na cadeira da cozinha e olhei em volta. Quantas vezes Cristiane tinha se sentado naquela mesma cadeira quando criança, reclamando da lição de casa? Quantas vezes ela tinha chorado ali nos meus braços por causa de algum problema na escola? Quantas vezes eu tinha acordado de madrugada para fazer mingau quando ela estava doente? E para quê? Para que, aos 42 anos, ela desejasse que eu morasse longe. A geladeira zumbiu, o relógio da parede marcava quase meia-noite, e eu continuei ali, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Não senti raiva. Ainda não. Senti vazio. Como se alguém tivesse aberto uma torneira dentro de mim e deixado tudo escorrer. Voltei para o quarto, deitei na cama, mas o sono não veio. Fiquei ali, no escuro, repassando cada palavra que ela tinha dito, cada acusação, cada crítica, cada momento em que meu amor tinha sido interpretado como invasão. As 3 ligações por causa da Ana Clara doente. Invasão. A sugestão sobre a escola do Rafael. Invasão. Os R$ 500 mensais. Constrangimento. Minha presença. Sufocamento. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava acordada. Mas algo tinha mudado durante aquelas horas no escuro. A dor inicial tinha se transformado em algo diferente. Não em raiva.
Ainda não era raiva. Era clareza. Uma clareza fria e cristalina. Cristiane queria espaço para respirar? Queria que eu tivesse minha própria vida? Queria que eu morasse longe? Pela primeira vez em 42 anos, eu ia dar exatamente o que ela queria. E pela primeira vez em 42 anos, eu ia descobrir quem era Conceição, além de ser mãe da Cristiane. A mensagem que ela enviou por engano para mim, pensando que estava falando com Eduardo, foi o presente mais doloroso e libertador que já recebi, porque me mostrou uma verdade que eu precisava enxergar. Eu estava tão ocupada sendo a mãe perfeita que tinha esquecido completamente de ser Conceição. E talvez fosse hora de conhecer essa mulher que eu tinha abandonado há tanto tempo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém. Sabe aqueles filmes em que a pessoa passa a vida inteira em flashbacks depois de um trauma? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo nos dias que se seguiram àquela mensagem. Eu não conseguia parar de reviver cada momento, cada sacrifício, cada escolha que fiz pensando que estava construindo algo bonito entre mim e minha filha. Agora eu entendia que, na verdade, eu estava construindo uma prisão, para mim e para ela. Deixa eu te contar como tudo começou, porque talvez você entenda melhor por que aquelas palavras da Cristiane doeram tanto. A história não começa com uma mensagem de áudio. Começa muito antes, quando ela era uma menina de 8 anos tentando entender por que o papai não voltava mais para casa. O acidente aconteceu numa sexta-feira de março. João, meu marido, trabalhava na construção civil e uma viga mal fixada cedeu. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Não houve tempo para despedidas, para últimas palavras, para nada. Na quinta-feira ele tinha saído cedo para trabalhar como sempre, reclamando que tinha esquecido o marmitex na geladeira. Na sexta-feira à tarde, um homem de terno apareceu na minha porta para me dizer que ele não voltaria mais. Cristiane não entendeu no início. Ficou esperando o pai chegar para jantar, perguntava por que ele estava demorando. Quando eu finalmente consegui explicar que o papai tinha ido morar com Deus, ela me olhou com aqueles olhinhos castanhos e perguntou quando a gente ia visitá-lo. Quebrei ali mesmo, na frente dela. Chorei como não chorava desde criança. E foi nesse momento que tomei uma decisão que definiria os próximos 42 anos da minha vida. Eu seria pai e mãe para essa menina. Ela nunca sentiria falta de nada, nunca se sentiria abandonada, nunca questionaria se era amada. Nunca, não importasse o preço. Nos primeiros anos, foi uma loucura. Eu dava aula de manhã numa escola municipal e quando chegava em casa, tinha exatas 2 horas com a Cristiane antes de sair para o segundo emprego. Trabalhava numa confecção até às 10 da noite, costurando camisetas, vestidos, uniformes. Meus dedos ficavam em carne viva no início, mas eu aprendi. Precisava aprender. Chegava em casa e ela já estava dormindo. A vizinha, Dona Neuza, cuidava dela por uns trocados que eu conseguia pagar. Eu entrava no quartinho dela e ficava ali, só olhando. Ela dormia agarrada a um ursinho de pelúcia marrom que o pai tinha dado no aniversário de 7 anos. Às vezes ela chorava durante o sono, chamando papai, e eu tinha que me segurar para não chorar junto. Nesses momentos, eu renovava minha promessa silenciosa. Ela nunca ia sentir falta de nada. Quando Cristiane fez 10 anos, consegui um trabalho melhor. Uma escola particular me contratou para dar aulas de português e o salário era quase o dobro. Pude parar com a costura e finalmente ter as noites livres para ficar com ela. Foram os anos mais felizes, acho. Ela me contava sobre os amigos, sobre as matérias que gostava, sobre os meninos da escola que achava bonitos. Eu escutava tudo com a atenção de quem não queria perder nenhuma vírgula. Porque era isso que mães faziam, não era? Estavam presentes, estavam disponíveis, estavam interessadas. Aos 15, ela veio me contar que queria fazer intercâmbio. Tinha uma colega da escola que ia passar 6 meses nos Estados Unidos e ela sonhava em fazer a mesma coisa. O programa custava R$ 15.000, uma fortuna para uma professora viúva. Eu nem pestanei. Disse que a gente daria um jeito. Voltei a costurar. Não mais numa confecção, mas em casa, pegando serviços de vizinhas, fazendo ajustes, consertos, roupas sob medida.
Trabalhava até 2 da manhã quase todos os dias, economizando cada centavo. Parei de comprar roupas para mim, parei de ir ao salão, cortei todos os gastos supérfluos. Em 1 ano e meio, consegui o dinheiro. Lembro do dia em que entreguei o envelope com o dinheiro para ela. Cristiane me abraçou com tanta força que eu senti que todo o cansaço, toda a privação tinham valido a pena. Ela disse que eu era a melhor mãe do mundo, que um dia ia retribuir tudo o que eu estava fazendo por ela. Eu acreditei. Claro que acreditei. O intercâmbio foi um sucesso. Ela voltou falando inglês fluente, cheia de histórias, com uma maturidade nova. Já tinha 17 anos e sabia exatamente o que queria: fazer administração numa faculdade boa. Particular, claro. A federal era muito concorrida e ela não podia perder tempo tentando vestibular. Mais uma vez, eu não questionei. Pesquisei as melhores faculdades da cidade, calculei custos, fiz planilhas. A mensalidade ia consumir quase metade do meu salário, mas eu daria um jeito. Sempre dava. Durante a faculdade, conheceu Eduardo, um rapaz de família boa, educado, trabalhador. Eles namoraram 3 anos antes de decidir se casar. Quando Cristiane me disse que tinham escolhido a data, eu perguntei qual era o orçamento que eles tinham em mente. Ela me mostrou uma lista de gastos que custaria mais que um carro popular. Buffet, decoração, vestido, música, fotos, lua de mel. Eu respirei fundo e disse que não se preocupasse. A mãe dela cuidaria de tudo. Foi quando vendi a casa, nossa casa. O lugar onde João e eu tínhamos sonhado em envelhecer juntos. Onde Cristiane tinha dado os primeiros passos, falado as primeiras palavras, crescido de menina a mulher. Vendi tudo e me mudei para um apartamento pequeno, apenas para conseguir pagar o casamento dos sonhos da minha filha. O casamento foi lindo. Ela estava radiante, Eduardo emocionado, todos os convidados elogiaram cada detalhe. Quando ela jogou o buquê e me olhou da escada, sorrindo, eu soube que tinha feito a coisa certa. Valia a pena qualquer sacrifício para ver minha filha feliz. 2 anos depois, vieram os netos. Rafael nasceu primeiro, esse menino lindo de olhos verdes como o avô que nunca conheceu. Cristiane me ligou do hospital às 5 da manhã, chorando de felicidade, dizendo que ele era perfeito. Larguei tudo e corri para lá. Quando peguei meu neto no colo pela primeira vez, senti que minha vida tinha ganhado um novo propósito. Não era mais só sobre cuidar da Cristiane. Agora eu tinha uma nova geração para amar, para proteger, para ajudar a crescer. Ana Clara chegou 2 anos depois. Uma bonequinha com os cachinhos da mãe e o sorriso do pai. 2 netos. 2 razões a mais para me dedicar inteiramente à família. E foi aí que minha rotina se estabeleceu definitivamente. Toda terça-feira, eu buscava as crianças na escola e ficava com eles até os pais chegarem do trabalho. Toda quinta-feira, transferia R$ 500 para ajudar com as despesas. Todo sábado, ia até a casa deles para almoçar e ficar um pouco com a família. Nas férias escolares, Rafael e Ana Clara passavam semanas inteiras comigo. Eu ensinava receitas para Ana Clara, jogava videogame com o Rafael, levava os 2 ao parque, ao cinema, ao shopping, comprava roupas, brinquedos, material escolar, pagava consultas médicas quando precisava, remédios, tratamentos. Sempre que Cristiane me ligava dizendo que precisava de alguma coisa: "Mãe, você pode ficar com as crianças hoje à noite? Mãe, você pode buscar o Rafael na escola amanhã? Mãe, você pode emprestar um dinheiro para a reforma?" Eu dizia sim, sem questionar, sem reclamar, sem esperar nada em troca, porque era isso que mães faziam, era isso que avós faziam, era disso que família se tratava. Durante todos esses anos, houve alguns momentos em que senti que alguma coisa estava mudando. Cristiane às vezes parecia cansada quando eu chegava. Às vezes, quando eu dava sugestões sobre as crianças ou sobre a casa, ela respondia de forma seca, como se estivesse aborrecida. Às vezes eu notava que ela olhava o celular com frequência quando estávamos conversando, como se estivesse esperando alguma desculpa para encerrar nossa conversa. Mas eu justificava tudo. Ela está estressada com o trabalho. Criar 2 crianças pequenas é cansativo. É normal, ela está numa fase difícil. Eu nunca questionei se o problema podia ser eu.
Nunca parei para pensar se minha presença constante, minha ajuda incessante, minha preocupação de cada segundo podiam estar sufocando ao invés de apoiando. Nunca considerei que, ao tentar ser a mãe perfeita, eu podia estar sendo invasiva, porque na minha cabeça, amor era isso. Estava sempre disponível, estar sempre pronta para ajudar, estar sempre presente, nunca dizer não, nunca pensar em mim primeiro. Eu havia criado minha identidade inteira em torno de ser mãe da Cristiane e avó do Rafael e da Ana Clara. Conceição, a mulher, tinha sido enterrada junto com João naquela sexta-feira de março há décadas atrás. O que sobrou foi apenas Conceição, a mãe dedicada. E durante 42 anos eu achei que isso era suficiente. Achei que isso era amor. Até ouvir minha filha dizer que eu era sufocante. Que ela fingia não estar em casa quando eu ia visitar. Que minha ajuda financeira a constrangia. Que seria mais fácil se eu morasse longe. Agora, sentada na cozinha do meu apartamento no dia seguinte àquela mensagem, eu finalmente entendia. Eu não tinha sido uma mãe dedicada. Eu tinha sido uma mãe que se anulou completamente. E ao fazer isso, tinha ensinado minha filha que era normal usar alguém que te ama sem dar nada em troca. Eu tinha criado uma dinâmica doentia onde eu dava tudo e ela recebia tudo, achando que era seu direito. Onde eu me sacrificava e ela aceitava, sem questionar se aquilo era saudável para qualquer uma de nós. Durante 42 anos, eu achei que estava sendo uma boa mãe. Na verdade, eu estava sendo uma mulher que não sabia existir sem ser necessária. E isso, descobri naquele momento, não era amor. Era carência disfarçada de generosidade. E talvez fosse hora de aprender a diferença. Nos dias que se seguiram, fiz algo que nunca tinha feito antes. Comecei a prestar atenção. De verdade. Como uma detetive investigando a própria vida, eu voltei atrás e analisei cada interação, cada conversa, cada momento que passei com Cristiane nos últimos meses. E descobri que as pistas sempre estiveram lá. Eu que escolhi não ver. Lembra quando eu disse que ela vinha mais distante? Pois bem, deixa eu te contar exatamente como era essa distância. Porque agora, com a verdade crua na minha frente, eu conseguia ver o padrão que antes parecia apenas coincidência. As ligações. Antes, Cristiane me ligava quase todo dia. Conversas longas sobre o trabalho, sobre as crianças, sobre planos para o fim de semana. Nos últimos 6 meses, essas ligações tinham ficado cada vez mais curtas e espaçadas. Quando eu ligava para ela, sempre parecia que estava interrompendo alguma coisa importante. Oi, mãe, tudo bem? Olha, estou meio corrida aqui. Depois eu te ligo, tá? Mãe, as crianças estão brigando. Posso te ligar mais tarde? Desculpa, mãe. Chegaram visitas aqui. A gente conversa amanhã? Amanhã que nunca chegava. E quando chegava, vinha com mais uma desculpa. Mas o que mais me incomodava agora, repassando tudo na memória, eram os silêncios. Aqueles momentos durante nossas conversas em que eu sentia que ela estava ausente, como se estivesse fazendo outra coisa enquanto eu falava, como se minha voz fosse apenas um ruído de fundo. Eu testei isso uma vez, sem perceber na época. Estava contando para ela sobre um problema que tive no banco, uma confusão com a aposentadoria que me deixou preocupada. No meio da conversa, parei de falar por uns 10 segundos. Ela não notou. Continuou fazendo barulho como se eu ainda estivesse falando, e só percebeu o silêncio quando eu disse: Cristiane? Ah, desculpa, mãe. Estava organizando umas coisas aqui. O que você estava falando mesmo? Estava organizando coisas, enquanto eu contava sobre um problema que estava me deixando ansiosa há dias. E as visitas? Meu Deus! As visitas! Como eu não percebi. Toda semana eu ia até a casa deles, geralmente no sábado de manhã, para almoçar junto e passar a tarde com as crianças. Era uma tradição nossa há anos. Mas nos últimos meses, quantas vezes eu toquei a campainha e ninguém atendeu? Ai, mãe, saímos para resolver umas coisas. Não imaginei que você viria hoje. Só que eu sempre avisava. Sempre mandava mensagem no dia anterior confirmando. E a resposta era sempre: claro, mãe, te esperamos. Então por que não estavam lá? Agora eu sabia. Eles estavam lá sim, se escondendo, esperando eu desistir e ir embora. Quantas vezes isso aconteceu? 5, 10,
Mais? E quantas vezes eu inventei uma justificativa na minha cabeça para não encarar a realidade óbvia. Mas sabe o que doía mais? As crianças. Rafael e Ana Clara sempre ficavam genuinamente felizes quando me viam. Corriam para me abraçar, queriam mostrar os brinquedos novos, contar sobre a escola, mas eu comecei a notar como Cristiane reagia nesses momentos. Uma tensão quase imperceptível no rosto, um suspiro contido, como se a alegria dos próprios filhos em me ver fosse um incômodo. Uma vez, Rafael estava me mostrando um desenho que tinha feito na escola. Um desenho da nossa família, onde ele tinha pintado eu, ele, Ana Clara, Cristiane e Eduardo todos juntos debaixo de um arco-íris. Estava tão orgulhoso, explicando cada detalhe. Vó, olha, você está aqui no meio porque você é importante pra gente. Cristiane interrompeu. Rafael, vai escovar os dentes, já está na hora do banho. Não era hora de banho. Eram 3 da tarde de um sábado. Mas ela queria interromper aquele momento. Queria que o filho parasse de demonstrar carinho por mim na frente dela. E eu sorri e disse, vai filho, a vovó guarda o desenho aqui. Porque eu sempre fazia isso. Sempre relevava. Sempre encontrava uma desculpa para comportamentos que, agora eu via, eram sinais claros de que minha presença incomodava. Mas talvez o episódio mais revelador tenha acontecido há apenas 1 mês. Ana Clara estava doente, aquela gripe que mencionei antes. Eu tinha ligado 3 vezes no mesmo dia para saber como ela estava, e Cristiane tinha ficado visivelmente irritada com a 3ª ligação. Mãe, eu já disse que ela está bem. Você não precisa ficar ligando toda hora. Desculpa, filha. É que fiquei preocupada. Você sabe como é, né? Sei, mãe. Mas ela só está gripada. Não é nada grave. O tom era áspero, impaciente. Como se eu fosse uma pessoa exagerada, dramática. Como se minha preocupação com minha própria neta fosse inadequada. Naquela época, fiquei magoada, mas não disse nada. Pensei que ela estava estressada por causa da filha doente. Agora eu entendia. Ela estava irritada porque eu estava sendo grudenta. E a questão do dinheiro, nossa, como eu estava cega. Todo mês, religiosamente, eu transferia R$ 500 para a conta dela. Não era uma quantia enorme, mas para uma aposentada como eu, representava um sacrifício real. Significava não trocar uma roupa velha, não fazer aquela consulta no dentista, não comprar os remédios mais caros para minha artrite. Sempre que eu fazia a transferência, mandava uma mensagem carinhosa. Filha, transferi a ajudinha mensal. Beijo nas crianças. A resposta era sempre seca. Obrigada, mãe. Obrigada. Não, muito obrigada. Não, você é um anjo. Não, não precisava. Apenas obrigada. Como quem agradece o troco no ônibus. Mas o que mais me incomodava agora era lembrar das vezes em que ela mencionava gastos na minha frente. Falava sobre a viagem que tinham feito para a praia, sobre o tênis novo do Rafael, sobre a festa de aniversário elaborada da Ana Clara. Falava como quem conta novidades, não como quem agradece quem ajudou a pagar por aquilo. Porque na cabeça dela, aquele dinheiro não era uma ajuda generosa de uma mãe que se privava para dar. Era uma obrigação, um direito que ela tinha por ser minha filha. E eu alimentei essa dinâmica por anos. Cada vez que ela aceitava meu dinheiro, sem questionar se eu podia pagar, cada vez que ela usava meus recursos sem demonstrar gratidão real, eu estava ensinando que isso era normal. Estava ensinando que eu existia para servir. Mas talvez o momento mais doloroso de todos tenha sido quando eu relembrei nossa última conversa antes da mensagem. Tinha sido no domingo anterior, quando ela me ligou para dizer que não poderia almoçar comigo no fim de semana como planejado. Mãe, surgiu um programa aqui. Eduardo ganhou ingressos para um evento. Vamos ter que cancelar o almoço de sábado. Ah, que pena. Mas que legal que vocês vão sair. Faz bem para o casal. E as crianças? Vão ficar com a mãe do Eduardo. A mãe do Eduardo. Não comigo, que estava livre e sempre disponível. Com a outra avó, que morava do outro lado da cidade e via os netos muito menos frequentemente. Na época, pensei que era porque a casa da mãe do Eduardo ficava mais perto do local do evento. Agora eu entendia. Era porque Cristiane preferia pedir ajuda para qualquer pessoa antes de pedir para mim. Porque eu estava sempre lá, sempre disponível, sempre disposta.
Eu tinha me tornado previsível, óbvia, dispensável. Pior que isso, eu tinha me tornado um peso. Sentada ali na minha cozinha, repassando todos esses momentos, eu senti uma mistura estranha de clareza e tristeza. Clareza porque finalmente entendia o que estava acontecendo. Tristeza porque percebi que não era recente. Essa dinâmica vinha se construindo há anos e eu simplesmente me recusei a ver. Eu tinha interpretado cada sinal como algo temporário. Ela está passando por uma fase difícil. Ela está estressada. Ela está ocupada. Nunca passou pela minha cabeça que o problema era eu. Que minha forma de amar tinha se tornado tóxica. Que ao tentar ser indispensável, eu tinha me tornado insuportável. E sabem o que era mais irônico? Eu fazia tudo isso achando que estava construindo uma relação linda com minha filha. Achando que ela ia olhar para trás um dia e pensar: minha mãe foi incrível, abriu mão de tudo por mim. Na verdade, ela olhava para mim e pensava: eu queria que ela tivesse a própria vida dela. A vida que eu abri mão de ter para ser a mãe perfeita havia se tornado o motivo pelo qual minha filha não conseguia me respeitar. Porque é difícil respeitar alguém que não se respeita. É difícil valorizar alguém que não se valoriza. Durante 42 anos, eu ensinei para Cristiane que eu não tinha valor próprio. Que minha única função era servir, apoiar, estar disponível. E ela aprendeu direitinho. Agora, pela primeira vez, eu estava vendo nossa relação pelo que ela realmente era. Um parasitismo emocional. Ela sugava minha energia, meu dinheiro, meu tempo, e eu deixava, achando que isso era amor. Mas não era amor, era dependência mútua doentia. Ela dependia da minha ajuda e eu dependia de ser necessária. E talvez fosse hora de quebrar esse ciclo. Talvez fosse hora de descobrir quem éramos uma sem a outra. Existe uma diferença enorme entre acordar com raiva e acordar com propósito. A raiva é barulhenta, explosiva, faz você querer gritar e quebrar coisas. O propósito é silencioso, calculado, faz você se levantar e começar a agir. Na manhã seguinte, aquela análise dolorosa dos últimos anos, acordei com propósito. Não havia mais lágrimas, não havia mais autocomiseração. Havia apenas uma clareza cristalina sobre o que precisava ser feito. Cristiane queria espaço para respirar? Queria que eu tivesse minha própria vida? Queria que eu morasse longe? Perfeito. Eu ia dar exatamente isso para ela. A primeira coisa que fiz foi tomar um banho demorado. Enquanto a água quente caía sobre mim, tomei algumas decisões práticas. Decisões que nenhuma mãe deveria ter que tomar, mas que eu precisava tomar para recuperar minha dignidade. Às 9 da manhã, estava vestida e na porta do banco. O gerente, seu Carlos, me conhecia há mais de 15 anos. Ele cuidava da minha conta desde que me aposentei, sempre muito atencioso, sempre prestativo. Quando pedi para falar com ele, ele me recebeu com aquele sorriso cordial de sempre. Dona Conceição, como está? Em que posso ajudá-la hoje? Quero cancelar uma transferência automática. Ele abriu minha conta no computador, ajustou os óculos. Claro. Qual transferência? A que faço todo mês para minha filha. R$ 500. Seus Carlos me olhou por cima dos óculos com uma expressão curiosa. Algum problema, Dona Conceição? Não, seu Carlos. Não há problema algum. É que ela não precisa mais da minha ajuda. Não precisa. Não quero mais ajudar. Não estamos brigadas. Ela simplesmente não precisa, porque é isso que adultos fazem, se sustentam sozinhos. O cancelamento levou 5 minutos. 5 minutos para desfazer uma dinâmica que durava anos. 5 minutos para recuperar R$ 500 mensais que eu poderia usar comigo mesma. A segunda providência foi mais complicada emocionalmente. O plano de saúde das crianças. Há 3 anos, quando Ana Clara nasceu, Cristiane me disse que o plano da empresa do Eduardo não cobria dependentes adequadamente. As crianças precisavam de um plano particular para ter acesso a melhores pediatras, melhores hospitais. Mãe, você poderia ajudar com isso? É para o bem das crianças. Para o bem das crianças. A frase mágica que me fazia abrir a carteira sem questionar. Claro que eu podia ajudar. Claro que era para o bem das crianças. R$ 340 mensais. Mais de 10% da minha aposentadoria indo para um plano que eu nem sequer estava incluída. Liguei para a da operadora. Quero cancelar um plano.
posso saber o motivo do cancelamento? Os titulares não precisam mais. Não precisam mais. Porque Eduardo ganha bem. Porque eles são adultos responsáveis. Porque não é obrigação da avó custear plano de saúde dos netos quando os pais têm condições de pagar. O cancelamento seria efetivo a partir do próximo mês. R$ 840 mensais. De volta para o meu orçamento. Dinheiro que eu poderia usar para me cuidar, para melhorar minha qualidade de vida, para ter a própria vida que Cristiane tanto queria que eu tivesse. A terceira providência foi a mais simbólica. Liguei para minha prima Rosa. Rosa sempre foi diferente de mim. Viúva como eu, mas que nunca se anulou pelos filhos. Criou os 3 filhos com amor, mas sempre manteve sua independência, suas amizades, seus interesses próprios. Há anos ela me convidava para ir morar perto dela em Petrópolis. Conceição, aqui é mais tranquilo, o ar é melhor, tem uma comunidade linda de pessoas da nossa idade. Você ia adorar. Eu sempre respondia a mesma coisa. Ai, Rosa, não posso deixar Cristiane e as crianças. Não posso deixar. Como se eu fosse indispensável. Como se eles não conseguissem viver sem mim. Agora eu sabia a verdade. Eles não só conseguiam viver sem mim, como preferiam. Rosa atendeu no segundo toque. Conceição, que surpresa boa! Rosa, aquele convite para eu ir morar aí perto de você ainda está de pé? Houve uma pausa. Rosa me conhecia bem demais para não perceber que algo importante estava acontecendo. Claro que está. Sempre esteve. Mas o que aconteceu? Nada aconteceu. É que finalmente entendi que você estava certa. Eu preciso ter minha própria vida. Nossa, que mudança! E a Cristiane? E as crianças? Eles vão ficar bem. Na verdade, vão ficar melhor sem mim por perto o tempo todo. Rosa ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a delicadeza de quem entende sem precisar de explicações. Quando você quer vir conhecer? Posso te mostrar algumas casas que estão à venda. Que tal na próxima semana? Perfeito. Vou providenciar tudo. 3 telefonemas. 3 decisões que mudaram completamente o rumo da minha vida. Em menos de 2 horas, eu havia cancelado minha dependência financeira, cancelado minha função de provedora dos netos e aceitado começar uma nova vida longe dali. Mas eu sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Uma semana depois, coloquei uma placa de "Vende-se" na janela do meu apartamento. Não contratei corretor, não fiz anúncios online. Apenas a placa simples com meu telefone para quem passasse na rua e se interessasse. Levou exatos 2 dias para Cristiane descobrir. Era uma quinta-feira à noite quando meu interfone tocou. Reconheci a voz dela imediatamente. Agitada, quase desesperada. Mãe, preciso subir, urgente. Abri o portão sem perguntar nada. Sabia exatamente por que ela estava ali. Quando abri a porta do apartamento, Cristiane estava com os olhos vermelhos, o cabelo desarrumado, ainda vestindo o uniforme do trabalho. Ela deve ter saído correndo da empresa assim que soube da placa. Mãe, o que significa aquela placa na sua janela? Calma. Minha voz saiu calma de um jeito que me surpreendeu. Significa que estou vendendo o apartamento. Vendendo? Por quê? Para onde você vai? Vou morar em Petrópolis, perto da Rosa. Petrópolis? Mas mãe, isso é longe. E as crianças? E eu? E aí estava, o desespero, a súplica, a manipulação emocional que eu conhecia tão bem. Filha, você mesma disse que eu deveria ter minha própria vida. Ela me olhou confusa. Quando eu disse isso? Eu poderia ter contado sobre a mensagem naquele momento. Poderia ter reproduzido palavra por palavra tudo que ela havia dito sobre mim para o Eduardo. Poderia ter confrontado ela com sua própria hipocrisia. Mas não fiz isso, porque não era sobre ela. Era sobre mim. Você não precisa ter dito, filha. Às vezes as pessoas demonstram o que sentem sem usar palavras. Que demonstram? Mãe, você está falando em enigmas. Que história é essa? Ela se sentou no sofá. O mesmo sofá onde eu tinha ouvido aquela mensagem devastadora. Respirou fundo e mudou a estratégia. Mãe, se eu fiz alguma coisa que te magoou, me desculpa. Mas você não pode ir embora assim do nada. As crianças precisam de você. Eu preciso de você. Precisa. A palavra que ela usava sempre que queria alguma coisa, mas nunca quando se tratava de me valorizar de verdade.
Cristiane, você é uma mulher adulta, casada, mãe de 2 crianças. Você tem marido, tem emprego, tem sua própria família. Você não precisa de mim. Você está apenas acostumada com minha disponibilidade. Mas as crianças têm pais maravilhosos. Tem a outra avó também. Elas vão crescer normalmente. Ela começou a chorar. Lágrimas genuínas, desespero real. E pela primeira vez em 42 anos, eu não corri para consolá-la. Mãe, eu não entendo. Por que você está fazendo isso? Nós somos uma família. Somos e continuaremos sendo, mas de uma forma diferente, mais saudável. Saudável? O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai aprender a ser independente de verdade. E eu vou aprender a viver para mim. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, tentando processar. Depois, fez a pergunta que eu estava esperando. É por causa do dinheiro? Se for isso, mãe, você pode parar de me ajudar. Eu não vou mais aceitar. Muito tarde, filha. Muito tarde. Não é por causa do dinheiro, Cristiane. É por causa de tudo. De tudo o quê? De tudo que você nunca percebeu. De tudo que eu nunca falei. De tudo que precisa mudar para a gente se relacionar como pessoas, não como obrigação. Ela tentou argumentar por mais 1 hora. Disse que eu estava sendo dramática. Disse que talvez ela tivesse sido um pouco distante ultimamente, mas que era só o estresse do trabalho. Disse que as crianças ficariam devastadas. Eu escutei tudo com paciência. Respondi com carinho, mas com firmeza. Não mudei de opinião. Quando ela finalmente percebeu que não conseguiria me convencer, fez a pergunta que me partiu o coração. Mãe, você não me ama mais? Olhei para ela, para essa mulher de 42 anos que eu tinha criado, que eu amava mais que minha própria vida, que me via como um fardo, e respondi a coisa mais honesta que já disse. Filha, eu te amo tanto que vou te dar a coisa que você mais quer, espaço para respirar. Ela saiu chorando. Não se despediu. 3 meses depois, estava morando em Petrópolis. E pela primeira vez em décadas, estava respirando de verdade. Você sabe aquela sensação de acordar num lugar novo e por alguns segundos não lembrar onde está? Nos primeiros dias em Petrópolis, isso acontecia comigo todas as manhãs. Abria os olhos, via uma janela diferente, um teto diferente. E por um momento meu coração disparava. Onde eu estava? O que tinha acontecido? Então a memória voltava, como ondas chegando à praia. A mensagem, as descobertas, a decisão, a mudança. E junto com a memória vinha algo que eu não esperava. Alívio. A casa que comprei fica numa rua tranquila, dessas onde ainda se ouve passarinho de manhã e onde os vizinhos se cumprimentam quando se encontram na calçada. É pequena, 2 quartos, uma sala que se integra com a cozinha, um banheiro simples e, o que mais me conquistou, um jardim dos fundos onde posso ver o céu inteiro. Rosa me ajudou a escolher. Visitamos 7 casas antes de encontrar essa. Nas outras, eu sempre encontrava algum defeito. Muito escura, muito barulhenta, muito longe do centro. Mas quando pisamos nesta, soube imediatamente que era aqui. É aqui, Rosa. Tem certeza? Nem olhamos o resto da casa ainda. Tenho certeza. Havia algo na luz que entrava pela janela da sala. Dourada, suave, convidativa. Era como se a casa estivesse me abraçando, me dizendo que eu podia respirar ali. A negociação foi rápida. O dono era um senhor aposentado que estava se mudando para morar com a filha em São Paulo. Quando soube que eu também estava recomeçando a vida aos 68 anos, ele fez um preço justo e facilitou toda a papelada. Dona Conceição, a senhora vai ser feliz aqui. Esta casa tem boas energias. Boas energias. Eu não costumava acreditar nessas coisas, mas quando mudei definitivamente, entendi o que ele quis dizer. Havia uma paz na casa que eu não sentia há anos, como se eu pudesse finalmente baixar a guarda. Os primeiros dias foram estranhos. 42 anos criando rotinas em função de outra pessoa deixam marcas profundas. Eu acordava cedo automaticamente, como se tivesse que preparar café da manhã para alguém. Preparava, mas era só para mim. Sentava à mesa pequena da cozinha, tomava café olhando para o jardim e ficava meio perdida sobre o que fazer com o resto do dia. Liberdade também precisa ser aprendida. Rosa percebeu minha dificuldade e fez o que toda boa amiga faz. Não me deixou afundar no vazio.
Conceição, amanhã você vai comigo à igreja. Tem um grupo de mulheres da nossa idade que se reúne às terças. Você vai gostar. Protesto foi inútil. Rosa é daquelas pessoas que não aceitam não quando sabem que sim vai fazer bem para você. A Igreja do Sagrado Coração fica a 3 quarteirões da minha casa. Uma igreja pequena, acolhedora, com bancos de madeira que contam histórias e um altar simples que transmite paz. O grupo de mulheres se reunia numa sala ao lado, toda quinta-feira às 14h. Quando Rosa me apresentou, fiquei nervosa. Fazia tempo que eu não precisava me apresentar para pessoas novas, falar sobre mim mesma como indivíduo, não como mãe da Cristiane ou avó do Rafael e da Ana Clara. Pessoal, esta é minha prima Conceição. Ela se mudou recentemente para Petrópolis. 7 mulheres me olharam com curiosidade gentil. Idades variadas, mas todas acima dos 60. Algumas viúvas como eu, outras casadas, uma divorciada, todas com histórias para contar. Conceição, seja bem-vinda. Estávamos justamente conversando sobre o projeto do artesanato. Você tem alguma habilidade manual? Artesanato. Fazia décadas que eu não tocava numa agulha para algo que não fosse necessidade básica. Mas lembrei das noites costurando para juntar dinheiro para a Cristiane e pensei que talvez pudesse aprender algo novo. Sei costurar um pouco? Perfeito. Estamos começando um curso de bordado para iniciantes. A professora é voluntária, uma senhora muito paciente. Que tal experimentar? Experimentar. Quando foi a última vez que experimentei algo novo? Quando foi a última vez que fiz algo só porque queria, não porque alguém precisava? Por que não? E assim, numa quinta-feira de abril, comecei minha primeira aula de bordado. A professora, Dona Marta, deve ter uns 70 e poucos anos, mas tem a energia de alguém de 50. Ela ensina bordado há 40 anos e fala sobre pontos e linhas como quem fala de poesia. O bordado é meditação, meninas. Cada ponto é um pensamento que a gente organiza. Cada cor é um sentimento que a gente expressa. No começo, minhas mãos tremiam. Não de nervosismo, mas de falta de prática. Os pontos saíam tortos, as cores se misturavam errado. Mas Dona Marta era paciente. Conceição, não se preocupe com a perfeição. O bordado serve para nos acalmar, não para nos estressar. Aos poucos, fui pegando o jeito e descobri que ela estava certa. Havia algo profundamente relaxante no ritmo repetitivo da agulha entrando e saindo do tecido. Era como se cada ponto fosse uma pequena oração, uma pequena afirmação de que eu estava ali, presente, fazendo algo só para mim. Na segunda semana, bordei uma pequena flor azul. Nada elaborado, apenas uma margarida simples. Mas quando terminei e olhei para o resultado, senti uma satisfação que não experimentava há anos. Ficou linda, Conceição. Você tem talento para isso. Talento. Quando foi a última vez que alguém disse que eu tinha talento para alguma coisa? As outras mulheres do grupo logo se tornaram mais que colegas de bordado. Viraram amigas, cada uma com sua personalidade, sua história, suas feridas e conquistas. Tinha a Lúcia, de 72 anos, que perdeu o marido no ano anterior e estava aprendendo a viver sozinha depois de 50 anos de casamento. Tinha a Carmen, de 65, que se divorciou recentemente e descobriu que não sabia mais quem era além de esposa e mãe. Tinha a Elisa, de 70, que criou 5 filhos e agora estava explorando todos os hobbies que nunca teve tempo de desenvolver. Cada história ecoava um pouco da minha. Mulheres redescobrindo a si mesmas depois de décadas vivendo para outros. Sabe o que mais me impressiona? Disse Carmen numa das nossas tardes. Como a gente consegue se anular tanto que quando finalmente tenta se encontrar, é como conhecer uma estranha. Conhecer uma estranha. Era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Descobri, por exemplo, que eu gosto de acordar tarde. Durante anos acordei às 6 da manhã por hábito, por necessidade, por senso de responsabilidade. Agora, quando não tenho compromissos, deixo meu corpo acordar naturalmente. Às vezes são 8, às vezes 9 da manhã. E não me sinto culpada. Descobri que gosto de tomar banho demorado. Não aqueles banhos apressados de quem tem 1000 coisas para fazer, mas banhos contemplativos, onde posso sentir a água quente relaxando músculos que eu nem sabia que estavam tensos. Descobri que gosto de cozinhar para mim. Pratos simples, temperos que eu escolho,
porções que eu decido. Não preciso agradar ninguém além de mim mesma. Descobri que gosto de silêncio. Não o silêncio vazio da solidão, mas o silêncio cheio da paz. Posso ficar horas sentada no jardim, só observando as plantas crescerem, só ouvindo os pássaros conversarem entre si. Mas a descoberta mais surpreendente aconteceu 3 meses depois da mudança. Eu estava caminhando de volta da igreja numa tarde de sol gostoso quando vi um cartaz colado no poste. Procura-se, cuidadora para a cadelinha abandonada. Urgente. Parei. Sempre gostei de animais, mas nunca tive a oportunidade de ter um. Primeiro porque João era alérgico, depois porque estava sempre ocupada demais com a Cristiane, e mais tarde com os netos. Sempre havia uma desculpa, uma prioridade maior. Agora não havia. Liguei para o número do cartaz. Uma moça chamada Fernanda atendeu, com a voz cansada de quem estava lidando com uma situação difícil. Olha, dona Conceição, a situação é a seguinte. Encontramos essa cadelinha abandonada na estrada. Deve ter uns 2 anos. É pequena, muito dócil. Está numa temporária, mas precisamos encontrar um lar definitivo urgente. Que tipo de cuidados ela precisa? Nada especial. Está saudável, castrada, vacinada. Só precisa de carinho e uma casa onde se sinta segura. Carinho e uma casa segura. Eu tinha ambos sobrando. Posso conhecê-la? 1 hora depois, Fernanda apareceu na minha porta com uma caixinha de transporte. Quando abriu, saiu de lá dentro uma cadelinha dourada e branca, pequena como um gato, com olhos castanhos que pareciam pedir desculpas por existir. Oi, princesa! Ela me olhou com aquela mistura de medo e esperança que só animais abandonados conseguem expressar. Devagar, estendeu a mão para eu cheirar. Depois, com delicadeza infinita, lambeu minha palma. Como ela se chama? Ainda não tem nome. Você pode escolher. Olhei para ela, tão pequena, tão frágil, tão necessitada de um recomeço quanto eu. Luna. Ela vai se chamar Luna. Fernanda sorriu. Luna é perfeito. E assim, numa tarde qualquer de outono, minha vida ganhou mais um propósito. Não um propósito que me anulava, mas um propósito que me completava. Luna se adaptou à casa em 2 dias. Escolheu um cantinho na sala para dormir. Aprendeu que o jardim era seu território de brincadeiras e descobriu que eu era sua pessoa especial no mundo. Ter Luna mudou minha rotina de uma forma completamente diferente da que eu estava acostumada. Não era mais uma rotina imposta por necessidades alheias, mas uma rotina escolhida por afeto mútuo. De manhã, ela me acordava com lambidas delicadas no rosto. Não porque eu precisava acordar para cuidar de alguém, mas porque ela estava feliz em me ver. Íamos juntas para o jardim, ela corria atrás de folhas enquanto eu regava as plantas. À tarde, depois do bordado na igreja, voltávamos para casa e ela se deitava aos meus pés enquanto eu praticava os pontos que Dona Marta havia ensinado. Era uma companhia silenciosa, mas profundamente reconfortante. À noite, antes de dormir, escovava seu pelo enquanto ela fechava os olhos de prazer. Nesses momentos, eu falava com ela sobre o dia, sobre as pequenas conquistas, sobre a gratidão que sentia por estar ali. Sabe, Luna, acho que a gente se encontrou na hora certa. Você precisava de uma casa, eu precisava de um propósito novo. Ela me olhava com aqueles olhos sábios, como se entendesse cada palavra. Pela primeira vez em décadas, eu tinha uma rotina que me fazia bem. Uma rotina baseada em escolhas, não em obrigações. Uma rotina que incluía cuidado, mas também autocuidado. E pela primeira vez em décadas, eu estava descobrindo quem era Conceição quando não precisava ser a salvadora de ninguém. 6 meses depois da mudança, aconteceu algo que eu não esperava. Cristiane ligou. Não era uma ligação comum. Não era para pedir favor. Não era para reclamar de alguma coisa. Não era nem mesmo para falar das crianças. Era diferente. Oi, mãe. A voz dela estava diferente também. Mais suave, menos automática. Oi, filha. Como vocês estão? Estamos bem. As crianças estão bem. Eu queria saber como você está. Como eu estava. Quando foi a última vez que alguém da minha família perguntou como eu estava de verdade, esperando uma resposta honesta? Estou bem, Cristiane. Muito bem, na verdade. Que bom, mãe. Que bom mesmo. Houve uma pausa. O tipo de pausa grávida de coisas não ditas.
Mãe, as crianças estão perguntando quando podem te visitar. Meu coração deu um pulo. Rafael e Ana Clara. Fazia 6 meses que não os via, e eles faziam uma falta física, como se uma parte de mim estivesse ausente. Eles podem vir quando quiserem, filha. A casa aqui é pequena, mas tem espaço para eles. Eduardo e eu pensamos em ir aí no próximo fim de semana. Se você quiser receber a gente... Se eu queria. Claro que queria. Mas alguma coisa na forma como ela falou me deixou cautelosa. Claro que quero. Mas... por que agora? Outra pausa. Mais longa. Porque sinto sua falta, mãe. Sinto sua falta. 4 palavras que eu esperei ouvir por meses e que agora chegavam carregadas de um significado que eu não conseguia decifrar completamente. Eu também sinto falta de vocês, filha. Então está combinado. Sábado de manhã? Está combinado. Quando desliguei, fiquei sentada na cozinha por muito tempo, tentando processar o que tinha acontecido. Luna veio e deitou a cabeça no meu colo, como sempre fazia quando percebia que eu estava pensativa. O que você acha, Luna? Será que ela mudou ou será que eu mudei tanto que agora ela me vê diferente? Talvez as duas coisas. O fim de semana chegou com um friozinho gostoso de outono. Acordei cedo, não por obrigação, mas por ansiedade boa. Fazia meses que não recebia visitas e eu queria que tudo estivesse perfeito. Limpei a casa, arrumei flores do jardim num vasinho na mesa da sala, preparei um bolo simples de fubá, o preferido do Rafael. Luna percebeu a movimentação e ficou agitada também, como se soubesse que algo especial ia acontecer. Às 10 da manhã, ouvi o barulho do carro parando na frente da casa. Meu coração disparou. Respirei fundo e fui abrir o portão. Eduardo saiu primeiro, cumprimentou com um sorriso genuíno. Cristiane desceu do carro mais devagar, como se estivesse hesitante. E então as portas traseiras se abriram. Vovó! Rafael e Ana Clara correram para mim como 2 pequenos foguetes. Me abraçaram com tanta força que quase caí para trás. O cheiro do cabelo deles, o calor dos corpinhos, a alegria pura no abraço. Por um momento, pensei que fosse chorar ali mesmo. Que saudade de vocês! Vovó, você está diferente, disse Ana Clara, me olhando com atenção. Diferente como? Mais feliz. Mais feliz. Será que era tão óbvio assim? Luna apareceu na porta, curiosa com toda aquela agitação. As crianças ficaram extasiadas. Vovó, você tem um cachorro? Tenho sim, esta é a Luna. Luna, estes são meus netos, Rafael e Ana Clara. Luna, sempre educada, se aproximou devagar e deixou que as crianças a acariciassem. Em 5 minutos, eles já estavam no jardim, brincando como se fossem amigos de longa data. Cristiane e Eduardo entraram na casa comigo. Vi Cristiane olhando tudo com atenção. Os bordados que eu havia emoldurado e pendurado na parede, as plantas novas, a disposição dos móveis, a luz dourada que entrava pelas janelas. Ficou linda a casa, mãe. Obrigada. Tem sido um bom lar. Você parece realizada aqui. Realizada. Que palavra interessante. Estou, filha. Estou me conhecendo melhor a cada dia. Eduardo se ofereceu para ficar no jardim com as crianças e Luna, dando espaço para mim e Cristiane conversarmos. Percebi que isso não foi coincidência. Sentamos na sala, uma de frente para a outra. Pela primeira vez em anos, tive a sensação de que íamos ter uma conversa de verdade. Mãe, preciso te pedir desculpas. Não foi o que esperei ouvir. Desculpas por quê? Por ter demorado tanto para entender. Por ter sido egoísta. Por ter aceito tudo que você fazia por mim como se fosse minha obrigação. Fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Quando você foi embora, no começo eu fiquei com raiva. Achei que você estava sendo dramática, exagerada. Mas depois eu comecei a sentir sua falta. Não a falta da sua ajuda, mas a falta de você. E qual é a diferença? A diferença é que eu passei a me lembrar de momentos bons que tivemos juntas. Momentos que eu não valorizei na época porque estava sempre focada no que me incomodava. Ela parou. Respirou fundo. E aí eu comecei a pensar. Quando foi a última vez que perguntei como você estava? Quando foi a última vez que me interessei pela sua vida? Quando foi a última vez que fiz algo por você, sem ser obrigada? As perguntas que eu tinha me feito tantas vezes, agora sendo feitas por ela.
E qual foi a resposta? Não consegui lembrar, mãe. E isso me deixou muito mal. Vi lágrimas nos olhos dela. Lágrimas genuínas, não manipuladoras. Cristiane, deixa eu terminar, por favor. Preciso falar isso. Concordei com a cabeça. Esses meses sem você me fizeram perceber o quanto eu estava acostumada a te usar. Não só financeiramente, mas emocionalmente também. Você era minha rede de segurança para tudo. Problemas com as crianças? Liga para a mãe. Preciso de dinheiro? A mãe resolve. Quero sair e preciso de babá? A mãe está sempre disponível. E agora? Agora eu tive que aprender a resolver as coisas sozinha. E sabe o que descobri? Que eu consigo. Que sou mais capaz do que imaginava. Que não precisava da sua ajuda para tudo. Eu só estava cômoda demais para tentar sozinha. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. E descobri também que é muito mais gostoso pedir ajuda quando a gente realmente precisa, e não porque se acostumou a ser socorrida. Como assim? Na semana passada, Ana Clara ficou doente. Febre alta, vômito, aqueles sustos que a gente leva com criança. Meu primeiro impulso foi te ligar. Mas aí eu parei e pensei, será que eu realmente preciso da minha mãe ou eu só estou com medo de resolver sozinha? E qual foi a resposta? Que eu estava com medo, mas que eu conseguiria resolver. Levei ela no médico, cuidei dela, fiquei acordada a noite toda quando foi necessário. E ela ficou boa. Você sempre foi capaz disso, filha. Eu sei, agora eu sei. Mas levei 42 anos para descobrir porque sempre tive você como muleta emocional. Muleta emocional. Nunca tinha pensado nesses termos, mas fazia sentido. E as crianças? Como elas lidaram com minha ausência? No começo sentiram muito. Perguntavam toda semana quando a vovó ia voltar. Mas aos poucos, elas também se adaptaram. Começaram a me ver como referência para mais coisas. Começaram a confiar mais no Eduardo também. Ela sorriu pela primeira vez na conversa. Sabe o que Rafael me disse outro dia? Mãe, eu gosto quando você me ajuda com a lição de casa. Você explica diferente da vovó, mas também é bom. E como você se sentiu? Orgulhosa. Pela primeira vez, me senti orgulhosa de ser a mãe deles, não só a filha da Conceição. A filha da Conceição. Como se sua identidade fosse definida por ser minha filha. Cristiane, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca me disse que minha presença a incomodava? Ela ficou vermelha. Abaixou a cabeça. Porque eu sabia que você fazia tudo por amor. E como é que eu ia reclamar de alguém que só queria me ajudar? Mas você poderia ter conversado comigo. Poderia ter estabelecido limites. Eu sei. Mas era mais fácil aceitar e reclamar baixinho. Era mais fácil ser passiva-agressiva do que ter uma conversa difícil. Pelo menos ela era honesta. E agora? Como você gostaria que nossa relação fosse? Ela pensou por um momento. Mais equilibrada. Quero poder te ajudar também. Quero que você se sinta à vontade para dividir seus problemas comigo. Quero conhecer sua vida nova, seus novos amigos, seus hobbies. E eu quero poder visitá-los sem sentir que sou um fardo. Você nunca vai ser um fardo, mãe. Você é nossa família. Mas talvez a gente precise aprender a ser família de um jeito mais saudável. Mais saudável. Exatamente o que eu tinha dito para ela meses atrás. Passamos o resto da tarde conversando sobre coisas simples. Contei sobre o grupo da igreja, sobre as aulas de bordado, sobre Luna. Ela me contou sobre o trabalho, sobre os projetos novos que estava desenvolvendo, sobre como estava aprendendo a cozinhar pratos diferentes. Pela primeira vez em anos, conversamos como duas adultas que se respeitam mutuamente. Não como mãe superprotetora e filha dependente. Como duas mulheres que se amam e querem construir uma relação saudável. Quando eles foram embora, no fim da tarde, o abraço foi diferente. Não tinha a ansiedade de quem não sabe quando vai se ver novamente. Tinha a tranquilidade de quem sabe que os laços estão mais fortes justamente porque estão mais livres. Mãe, posso vir te visitar no próximo mês? Pode, mas avisa antes, para eu me organizar. Posso trazer as crianças para passarem um fim de semana aqui? Pode, mas apenas se elas quiserem vir, não por obrigação. Posso te ligar durante a semana só para conversar? Pode, e eu posso ligar para você também. Simples assim. Direitos e deveres mútuos, respeito pelos limites, interesse genuíno.
Quando o carro desapareceu na esquina, sentei no jardim com Luna no colo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Senti uma paz profunda, diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Durante 42 anos, acreditei que amar significava se anular pelo outro. Que ser uma boa mãe significava estar sempre disponível, sempre disposta a resolver os problemas da filha, sempre em segundo lugar. Agora eu entendia que verdadeiro amor é ensinar o outro a voar sozinho. É estar presente sem sufocar. É ajudar sem criar dependência. É amar sem se perder no processo. Aquela mensagem de áudio acidental foi o presente mais doloroso e libertador que já recebi. Me mostrou uma verdade que eu precisava enxergar. Eu estava tão ocupada sendo a mãe perfeita que tinha esquecido completamente de ser Conceição. E Conceição, descobri, é uma mulher interessante. Uma mulher que gosta de bordado e cachorros. Uma mulher que tem amigas e hobbies próprios. Uma mulher que pode amar profundamente sem se anular completamente. Uma mulher que ainda tem muito para viver. Hoje, aos 68 anos, entendo que não existe amor sem liberdade. Que não existe relacionamento saudável sem limites. Que não existe verdadeira conexão sem respeito mútuo. E que, às vezes, o maior ato de amor é dar espaço para o outro e para nós mesmos respirarmos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.